Olá, hoje o assunto é miopia. É uma doença bastante comum aqui pela Organização Mundial da Saúde, é considerado um problema muito sério, um problema de ordem pública. Então, é porque é uma condição que não é levada também muito a sério de início, mas causa muitas consequências. No tempo que eu era professora, eu via muito isso na idade escolar. A criança começa no primeiro ano escolar, no prezinho, quando ela precisa começar a escrever, muitas vezes ela tem esse diagnóstico e a família não percebe o que está acontecendo de fato, né? Então, esse novo olhar da medicina germânica me trouxe mais uma, uma resposta a essas questões. A gente sempre acreditava, eu concordava com isso, que era pelo fato de antes a criança não ter contato com livros, a mãe não percebia. Aconteceu isso também com a minha filha. Nos primeiros anos escolares, foi diagnosticada com miopia e astigmatismo. Só depois eu fui entender o que de fato causou esse sintoma nela. E no caso da minha filha, não foi uma doença progressiva. Ela continua com o mesmo grau de miopia, de astigmatismo, como da época lá que ela foi diagnosticada há mais de 20 anos. Mas ela pode ser, sim, uma doença progressiva e pode ficar cada vez mais grave e levar a outras situações crônicas, até chegar à cegueira, né? Então, quando ela é progressiva, essa visão turva, ela vai embaçando cada vez mais, vai se tornando é, mais crônico e pode tornar astigmatismo, pode desencadear esses outros sintomas. O ceratocone também é uma consequência de muito tempo de recidivas, de reviver o mesmo conflito, né? Então, porque não é levado muito a sério, as pessoas acabam usando óculos e não tratam a causa, e a criança ou a pessoa que tem o diagnóstico vive nas recidivas e vai fazendo as consequências sérias, né? Procurando no Google, na medicina convencional, diz que pode também causar o glaucoma ou catarata, mas pela medicina germânica isso não é confirmado nesse sentido, né? Então, como a gente trata a miopia? Como ela é causada? O que que causa? Qual o conflito biológico e emocional que está por trás? Uma criança, uma pessoa que começa a ser míope, ela está vivendo situações de conflito de separação visual. O que que é esse conflito de separação visual? Ela perdeu alguém de vista, alguém que ela queria estar perto, né? Ou também ela pode estar vivendo situações que ela não quer ver determinada pessoa. Então, precisa sempre pesquisar quando tem o diagnóstico, o que está pegando na vida daquela pessoa, o que está incomodando. Ela teve um conflito visual, de separação visual, ou ela está tendo um conflito de ser obrigada a ver alguém que ela não suporta, né? Então, por que precisa ser investigado e resolvida a situação? Porque essa situação pode se agravar. Como eu comentei, no caso da minha filha, não se agravou porque na época a situação foi resolvida e a gente nem imaginou por quê e como foi, né? Mas às vezes a própria vida, as situações acontecem e levam a, as pessoas tomarem decisões que resolvem as situações de separação que a pessoa está vivendo, né? Então, quando a pessoa vive situações onde ela é obrigada a ver pessoas que estão invadindo o espaço dela, né? Digamos, uma criança que é agredida por alguém, que vive situações de desconforto, né? Uma pessoa agressiva que vem morar na casa dela, né? E a criança é obrigada a ver essa pessoa, essa outra pessoa invasiva, que é agressiva, pessoa que às vezes até
tem situações de assédio mesmo, né? Então, às vezes, uma pessoa adulta também tem o diagnóstico de miopia, não é apenas crianças. Então, quando a pessoa é obrigada a conviver com alguém que invade o espaço, alguém que ela é obrigada a ver, ela pode desenvolver a miopia, porque qual é o objetivo biológico do olho de desenvolver a miopia? Para que a pessoa não seja mais obrigada a ver. Então, embaçando a visão, tornando a visão mais opaca, o olho entende que a pessoa não vai mais visualizar aquele ser indesejado que está ali no campo de visão. Outra coisa que eu comentei que é muito comum na escola, na idade de iniciar a ida à escola, é ter esse diagnóstico, porque nessa fase, uma criança que viveu com a mãe, viveu com o pai ou com a avó até essa idade, até os 5, 6 anos, né? E ela estava sempre em contato visual com aquelas pessoas que ela gosta, né? E de repente ela é obrigada a conviver com pessoas estranhas. Então, ela perde o contato visual com aquelas pessoas que ela gosta e é obrigada a conviver com pessoas que ela não tem esse mesmo afeto, né? Então, se teu filho, se é uma pessoa que você conhece, se você tem o diagnóstico de miopia, busque o que está acontecendo na tua vida que faz com que teu corpo decidiu que é melhor você perder a visão do que estar vendo, né? Também no caso de separação visual, é porque o olho dilata demais, força demais a córnea, que é o responsável para dilatar a pupila, a íris. Então, quando a pessoa perde o contato no conflito de separação, o olho fica trabalhando em estresse, buscando aquela pessoa, buscando ver aquela pessoa amada que ela perdeu. Aí, com isso também acontece o mesmo processo, né? O olho vai cansando, vai perdendo a capacidade e vai mudando o foco, vai perdendo. Por isso que daí também a hipermetropia também está relacionada a isso, né? Então, a musculatura do olho forçada vai mudando o formato do olho. Isso é crônico, é sério, causa dificuldades na vida da pessoa, né? Eu já conheci pessoas que usam aquele fundo de garrafa, né? Aquele óculos. Hoje já tem mais, quem tem dinheiro já pode comprar uma lente mais moderna, né? Mas conheço pessoas ainda que, por exemplo, se é pelo Sistema Único de Saúde, não são aquelas lentes modernas. E a criança até sofre bullying na escola, sofre situações difíceis, né? Então, para evitar problemas mais sérios, resolvendo a primeira causa, pode resolver toda a situação, né? Então, sabendo de quem a criança se perdeu, quem é a pessoa que ela perdeu, e às vezes não é exatamente uma pessoa, porque às vezes pode ser um bichinho de estimação, pode ser aquele bichinho mesmo que a criança tinha muito afeto e ela sente falta, né? Então ela não consegue mais visualizar. E isso acontece com pessoas idosas, pessoas adultas. Recentemente atendi uma senhora que ficou viúva e ela desenvolveu a miopia ceratocone e estava perdendo totalmente a visão porque o companheiro de 60 anos de vida tinha falecido, né? Então, quando a gente trabalha o emocional da pessoa, a doença para de agravar. Então, nem sempre dá para reverter, porque depende muito, do grau, se foi uma situação, no caso de morte, conflito de separação muito doloroso, né? A pessoa já não deseja mais se recuperar, porque precisa ter a vontade de continuar vivendo, porque se o emocional está muito abalado, a pessoa de fato deseja partir junto com o outro que foi, no caso de morte, no caso de uma pessoa idosa, então, às vezes a lente do olho não recupera mais, porque
a conjuntiva, todo o olho está totalmente afetado, né? Então, o conflito muito intenso impede a restauração, né? Então, como eu comentei, ceratocone, ela é consequência, ela vem junto por causa o olho permanece de forma disforme, assim, com esse formato de ficar forçando demais o olho por muito tempo, então a córnea vai arredondando, torna-se fina e começa a se tornar um cone. Aí chama a doença de ceratocone. Então, você que me escutou até aqui, se para você fez algum sentido, se você tem esse problema, ou mesmo se você ficou com dúvida, você pode entrar em contato comigo, você consegue me encontrar no Instagram, nesse @silvinahalbert.diabetes, e também você pode encontrar o meu WhatsApp aqui abaixo do vídeo e agendar sua sessão, agendar seu tratamento, se é necessário, né? E fazer com que o seu sintoma não fique tão crônico, tão difícil de ser tratado. A vida sempre pode ser aliviada, sempre pode ser melhorada, né? Então a gente não precisa carregar sozinhos todo o sofrimento. A gente pode buscar formas de tornar a nossa jornada um pouco mais fácil, um pouco mais leve, principalmente aliviar o sofrimento também das pessoas que conosco convivem. Então, agradecida, até o próximo vídeo.